Essência Diletante. Contos e outros pontos. Por alguns minutos, Luana fez a chama crescer sob a lâmina afiada que segurava sem que a mesma lhe queimasse, manipulando-a. E agora, deixando a vela de lado, já com a chama de volta ao normal, e segurando com cuidado pelo cabo a faca que exibia um gume de metal incandescente como brasa, Luana aproximou-se do abdômen do humano que estava à altura de seus olhos. Embora o homem tentasse em vão se retrair, pendurado pelas cordas, a moça começou a usar a lâmina quente para escrever, até que os berros de Ivan a incomodaram e ela se dirigiu séria ao ferino espectador, que havia se recostado à parede ao lado para assistir, e lhe sorria enquanto olhava tudo, inspecionando de perto com visível satisfação. "Pode amordaçá-lo de novo? Estou cheia desse escândalo, mesmo com este som ligado. Mas que satisfação! Me surpreendes, Luana. Faça o que mandei, agora." Ela estava compenetrada e tensa demais para ouvir elogios. Irritada, nem encarava o cúmplice. Solfieri podia notar que a garota ofegava de leve. Percebia com nitidez sobrenatural seus batimentos cardíacos em descompasso e a grande tensão em seus pensamentos. Na verdade, em cada veia de seu corpo. Ele via ainda a faca trêmula em sua mão. De fato, ela não estava para conversas amigáveis naquele momento. "Não te atrevas a me insultar, ou posso esquecer-me de respeitar nosso pacto." Solfieri falou ao ouvido de Luana com a voz nítida e gélida, apesar de quase um sussurro. Por ora, ele ficou carrancudo, mas resolveu ignorar o modo um tanto imperativo, quiçá autoritário, como ela pareceu se dirigir repentinamente a ele, sem fazer-lhe nada em represália por ora. Soltou apenas um grunhido, pois via que ela estava mergulhada numa espécie de transe e quase não o ouvia. Catou a mordaça e preferiu não discutir. "Desculpe, Ela tentou dizer, parecendo um pouco de volta a si, erguendo a cabeça para buscar os olhos profundos de Solfieri e finalmente temendo a frieza que ouvira em sua voz na última vez que ele a ela se dirigira. Ele olhou inexpressivamente, colocando seu gélido indicador sobre os lábios quentes dela, em seguida em seu próprio lábio, indicando que ela silenciasse. Em seguida fez o que ela lhe pedira e devolveu a mordaça, apertando-a com força e raiva ao redor do maxilar fraturado do humano, que soltou um guincho. E no instante próximo apontou para a faca na mão da garota, ainda com frieza na voz. "Esta lâmina já está fria, Luana." Mais uma vez, a voz dele era fria como gelo, mas a moça não demonstrou receio e apenas arregalou os olhos para o objeto cortante, voltando a atenção para o mesmo. Suspirando, voltou a tomar a vela numa das mãos e fazer com que o fogo aumentasse para esquentar a lâmina. Porém, antes notou que o amordaçado parecia soltar um riso sufocado entre gemidos. Ele percebia o que ocorrera? Aparentemente, mesmo em seu estado lastimável, tentava fazer chacota da situação de quase conflito entre o par de cúmplices. Luana então levantou os olhos para encarar os de Ivan. Novamente ela estava sem expressão ou emoção alguma, mas viu nitidamente que o olhar dele de fato mantinha certo contentamento debochado a respeito de sua dor. Ela então levou a chama alterada até o seu maxilar fraturado. Deixou ali até que bolhas se formassem sobre o queixo e no pescoço, tomando cuidado para não atingir o pano da mordaça. Então, não demorou para que o riso abafado do moribundo se tornasse em grunhidos e guinchos sofridos. Enquanto a moça morena ainda observava com a face inexpressiva, apesar das veias que lhe ferviam pelo fogo de sua ira latente, Ivan guinchava feito um porco ferido, quando Solfieri interveio. Ele explicou que deveria cessar aquilo se não quisesse dar ao humano uma morte rápida demais. Ele lhe advertiu que ela mantivesse o sangue frio. Ela retrucou que quem possuía sangue gelado ali seria apenas ele mesmo. Os dois se olharam e sorriram brevemente, tal qual compartilhasse uma piada secreta. A garota então controlou o fervente líquido de suas veias após a descontração.
Em seguida voltou a chama da vela que segurava com força em uma mão para a lâmina da faca ainda na outra, segura com mais firmeza agora. Se concentrava em aumentar mais uma vez a chama e ao fazer a lâmina encandecer, soltou a vela de súbito e antes de ambos os homens esboçarem qualquer reação, já enterrava a faca avermelhada e fervente no abdômen do humano, retomando o intento de escrever algo que planejara desde que adentrara aquele porão, com aquela ideia louca de torturar aquele desgraçado, que lhe fora entregue como presente por Sofieri para que se vingasse. Fizera semanas atrás um arriscado ritual para evocar aquele vampiro e aceitara que ele penetrasse sua mente e visse que Ivan havia feito, uma vez que seria para ela menos doloroso que tivesse que contar porque desejava que ele sequestrasse o humano. E naquela noite havia finalmente a oportunidade de ao menos uma vez ela querer saber como era ser o monstro da história, estar entre algozes e experimentar tal poder, e assim como eles permitisse não se importar se aquilo tudo era correto ou não. Poderia estar se corrompendo mortalmente para tal, e talvez perdendo ali a sua inocência de modo mais drástico e irremediável do que ao perder o seu ímen, mas já não se importava. Há tempo já não sentia sendo o que poderia se chamar de uma garota humana normal. Sequer convivia mais com frequência entre humanos. Aquela era sua sina. Então, após vários minutos, os quais sua mente anestesiada por toda aquela experiência visceral, mal podia divisar quantos, finalmente, via-se nitidamente talhada pela lâmina fervente, no abdômen daquele verme humano a palavra que o definia, e cuja acusação ele nunca respondera e nem pagara, até aquele momento. Estuprador. Luana caía ao chão após fazê-lo. Uma súbita tontura a derrubara. Bom, sentira as pernas bambas vacilarem e pensara ter ido ao chão, embalada por aquela música que ainda tocava naquele ambiente, e o que tinha de melodiosa tinha também de perturbadora, como todo aquele ato ali realizado. Mas a garota não havia ido ao chão. Um par de braços ágeis e velozes de modo sobrenatural lhe haviam segurado com facilidade antes de consumada a queda. Ela estava ofegante e suava frio. Imbecis eram aqueles que achavam que matar ou torturar era algo fácil, ainda que fosse para fazer justiça com as próprias mãos. Luana acordou daquele transe tétrico apenas ao sentir o profundo beijo no pescoço que logo lhe se tornou uma sutil mordida, que aquela dor, embora já acostumada a senti-la, lhe purgasse ao menos uma parte de seus atos daquela noite. Apertou os olhos. Era a primeira vez que Luana lembrava não conseguir sentir prazer algum com aquilo. Suspirou de dor e engoliu em seco. E como se percebesse e respeitasse o incômodo, inesperadamente em instantes o parceiro inumano logo cessou de sorvê-la. Pode, por favor, terminar isto para mim? De olhos cerrados ela pediu. O humano? Estás a dizer que queres que eu mate, Luana? Sim, quero. Ela não hesitou, demonstrando urgência na voz, embora suavemente. Mas estavas tão bem. Tens certeza que não queres completar o vosso intento? Não. Morrer é libertar-se. Eu não darei isto a ele. Luana falava sem olhar para Sofieri, mas este obviamente sabia que aquele não era o real motivo que passava pelos pensamentos dela. E não entre em minha cabeça. Agora não. O tempo está passando e eu estou exausta. Sabes que não tenho experiência nisto, e você sim, até muita. Ela foi obrigada a ser mais sincera, em tom de súplica. Era de fato difícil mentir para ele. Exatamente por isso, tu devias fazer, Luana. A vingança é tua, devias enviá-lo ao outro mundo tu mesma, tomar-lhe a vida. Mas, se não queres ainda ter tal experiência, eu o farei. A última frase dele ressoou de modo sobrenatural, direto dentro da mente dela. Luana agora pensava, não fora exatamente para isso que a princípio tanto buscara aquele ser? Não desejara tanto ser uma assassina inumana e impiedosa também? Ser como ele exatamente para tal o evocara, para nunca mais ser vítima de nenhum outro humano e adquirir o poder do qual precisava para revidar. Não faria qualquer coisa para obter tal poder sobrenatural? Pois Luana não era vampira ainda, e parecia ter falhado no último teste para tornar-se uma. No entanto, quando saía de suas divagações e ia dizer que desejava uma nova chance e podia tentar mudar de ideia, assustava-se com um solavanco no pescoço do humano sendo quebrado.
e arregalou os olhos por um instante. Um certo nó na garganta lhe fizera surpreender a si mesma. Que estás a olhar com essa face chorosa? Horas, não eras o que tu querias, menina? A garota lhe deu as costas enquanto Sofia falava. Ela caminhava até a outra parede e recostava na mesa, ainda com o livro aberto, cabisbaixa, como que parecia prestes a chorar, mas estava se segurando ao máximo. Logo arrastara o livro para um lado e dera as costas ao mesmo, intencionando-se sentar sobre a mesa. Então senti no mesmo instante uma gelada mão pegá-la fortemente pela cintura com velocidade sobre-humana e colocá-la sentada sobre a mesa de madeira. Não utilizara força alguma para tanto. O cabeludo imortal de cabelos avermelhados era alto. Não era robusto, mas mesmo assim tinha mais força que qualquer humano. A outra mão dele já a sentia deslizando gélida em sua orelha e sobre as mechas de cabelos alvos e negros que se mesclavam sobre seu pescoço. O toque a fez arrepiar-se, e pela primeira vez, desde que sentira aquelas mãos frias em sua pele, elas lhe pareceram incômodas. Eram as mãos de um assassino. Por mais óbvio que aquela conclusão parecesse àquela altura, por mais óbvio que sempre fosse aquele fato desde que conhecer aquele sujeito, aquele ser, aquele vampiro, uma coisa era sempre saber, outra coisa era agora dar-se conta. A humana continuava cabisbaixa, e o inumano logo notou que ela não correspondia a ele como sempre. Retirou a mão da pele dela e colocou ambas sobre a mesa de cada um dos lados de onde a moça estava sentada, deixando-a no meio. Buscou olhá-la nos olhos que, graças à mesa, estava quase na altura dos seus, mas ela não erguia a cabeça para encará-lo. Aquilo o impacientou. Ora, não me diga que agora vai chorar por este traste. Não, não é nada disso, disse Luana. Contudo, será que não era mesmo? Afinal, o homem acabava de ser assassinado a sangue frio bem diante dela, e ela ajudara a causar-lhe dores antes, fosse merecidamente ou não. Estaria sentindo culpa? O recém-falecido certamente não merecia lamentos seus. Então ela finalmente erguia a cabeça para encarar o cabeludo pálido e suspirava contrafeita e confusa. Continuava a falar de senho franzido. Acho que só estou preocupada. Com o quê? Levarei este verme antes do amanhecer, me livrarei dele e limparei qualquer vestígio deste cômodo. Embora não deixaste quase nenhum, tu foste sublime essa noite, Luana. Mas não consegui matá-lo. Como poderei me tornar como você, assim, e viver de tirar vidas? Como poderei te acompanhar pelas noites sem conseguir fazer isto? E ela dizia as palavras com sofreguidão, deixando as lágrimas brotarem quentes e rolarem pela face morena, que já não encarava a face pálida. Entendes agora porque ainda não posso servir-te de meu sangue? Porque não podes tornar-te noturna por definitivo? Soféria repreendia, embora com gentileza. Preciso mudar. Preciso, mas como? A voz fina e jovial de Luana saía embargada pelo choro. A voz grave de Soféria saiu firme, porém com serenidade. Acalma-te. Em breve verás teu desejo satisfeito. Não é preciso precipitação. Não sois uma humana amedrontada como a maioria tende a ser. Soubeste dar a este traste o que ele merecia de ti. Lavaste com sangue a tua honra, tomando dele a vida ou não. Ela encarou-o e lhe sorriu por um breve instante, com os olhos ainda lacrimosos, e no segundo seguinte o abraçava, procurando abrigo entre aqueles braços frios, afundando o rosto quente e pálido no tecido da camisa negra que cobriu o tórax alvo e gelado, ao qual ela apenas havia alcançado com facilidade por estar sentada ali. Notável, já sabia que naquele peito frio havia um coração que não batia, mas não lhe importava tal detalhe. Já o preferia a um coração humano pulsante. Logo colocou as pernas ao redor do corpo dele para aproximá-lo ainda mais de si, aconchegando-se ali. Minutos depois se desvencilhou do abraço e o encarou sem nada dizer, pois sabia não precisar de palavras para o que tinha em mente. Apenas olhou fixamente nos olhos e suspirou enquanto levava lentamente as mãos até os cabelos bicolores e por detrás da cabeça o juntou com ambas as mãos, deixando o pescoço totalmente livre de ambos os lados, deixando à mostra as marcas das feridas que ali já trazia.
Luana ainda encarava Sofieri insistentemente, ainda segurando os cabelos com uma das mãos. Sabia que, mesmo aparentemente saciado, ele não lhe recusaria o chamado. O coração dela, palpitante no peito, fervia ainda mais o sangue, involuntariamente, como devia ser. As mãos pareciam tremer de leve, a despeito do olhar obstinado. Ele surpreendeu-se com a ousadia dela, mas não precisou de nada mais. Encarou-a de volta com a ferocidade sobrenatural costumeira no olhar. Envolveu o pequeno corpo e cravou-lhe as presas no pescoço, arrancando os lábios femininos um gemido abafado, que desta vez expressava deleite. Ela cerrou os olhos com suavidade. Dor, satisfação, os arrepios de ambas as sensações invadiam intensamente o corpo de Luana. Enquanto aquele gosto mantinha Sofieri satisfeito e cativo como o feitiço mais poderoso do universo, desde a primeira vez que lhe experimentara. O sabor do sangue de Luana era ao mesmo tempo doce e intenso, era viciante, além de ardente, como se ela tivesse fogo líquido nas veias. Ele sorvia onde ela retirara os longos cabelos e onde o ferimento característico nunca tinha tempo para sequer cicatrizar. Mas é certo que na vida, assim como nas desilusões ou nas paixões, algumas feridas nunca cicatrizam. Às vezes era mesmo assim que as coisas de fato eram. Esta era a essência de algumas coisas, de alguns sentimentos, o significado de certas emoções. Ao menos agora Luana voltava a sentir as mesmas sensações de sempre, com os dentes de Sofieri cravados em sua carne. Seus olhos cerrados, sua entrega e o gemido suspirado que escapava uma vez mais seus lábios era a prova de como aquilo lhe dava paz. Respirou profundamente e o abraçou com mais força. Por mais contraditório, até mesmo masoquista que isso pudesse soar, era fato. Mesmo com o risco que sabia poder estar correndo ao fazer tudo isto, sabia que aquela era sua sangrenta sina. Aquela marca estaria sempre ali, dolorida e paradoxalmente prazerosa, fixa como tatuagem em sua pele, em seu pescoço, suas veias, seu coração, sua alma. Acontecesse o que fosse ela humana, bruxa ou quem sabe um dia vampira, tão fria e inumana quanto aquele que instintivamente escolhera seguir, quando estivesse pronta para tal, e um dia estaria. Saudações, diletantes! Então, já temos aqui no canal outros contos com os mesmos personagens que aparecem nesse daqui. E são eles Sangue de Lua, Evocação de Lua e A Noiva do Morto. E também a Fuga e Manchas de Sangue, apesar de que só um dos personagens aparecem nesses, mas a gente pode considerar como parte da série também. E temos também uma versão alternativa desse mesmo conto, um pouquinho mais extensa e com algumas cenas, digamos, mais sangrentas do que aqui, um final também alternativo, diferente, que ainda não foi narrado. Eu sinceramente eu não sei se eu vou preferir narrá-lo ou não, ou deixar só essa versão aqui mesmo, mas ele está publicado lá no Wattpad, para quem tiver curiosidade. O nome a princípio é Feridas de Lua. Eu quis postar com outro nome para diferenciar, mas é uma versão alternativa do mesmo Feridas que Não Cicatrizam. O Essência Diletante também tem um blog no WordPress, que é o essenciadiletante.wordpress.com, com versões escritas dos contos, entre outras novidades.